As ondas sonoras podem ser ouvidas, mas não podem ser vistas. As ondas sonoras são produzidas por algo que vibra o ar. Um objeto em vibração faz com que o ar circundante entre em movimento, comprimindo e expandindo sua densidade com cada vibração. Uma onda sonora apresenta a mesma frequência de sua fonte. A força que impulsiona uma onda sonora provém de uma mudança de pressão em consequência do aumento ou diminuição da densidade do ar. Enquanto que a velocidade das ondas aquáticas depende da gravidade, a velocidade do som depende da pressão e densidade do ar. No ar, a velocidade do som é aproximadamente igual à raiz quadrada da pressão dividida pela densidade do ar. Em todo o mundo, no cenário mais delicado ou no mais violento, uma infinidade de partículas de matéria vibram em uníssono. E de acordo com os princípios do movimento harmônico, elas produzem o fenômeno da onda mecânica. Agora compreendemos porque Isaac Newton utilizou um pêndulo num corredor do Trinity College. Ele tinha uma teoria sobre a velocidade do som e achava que ela devia ser igual à raiz quadrada da pressão atmosférica dividida pela densidade do ar. Quando utilizou esses valores para determinar essa velocidade, o resultado foi 979 pés por segundo. Newton tentava medir a velocidade a fim de confirmar se sua teoria estava correta. Mas a medição mais precisa não foi obtida por Newton. A melhor medição obtida na época foi a de William Derham, que conseguiu o resultado de 1.142 pés por segundo. Nessa altura, Newton precisou fazer o que todo cientista deve fazer: um julgamento de valor. Sua teoria previu esse número. A experiência mediu esse resultado. A questão era: isso é bom ou ruim? Esse acordo ou desacordo entre esses números é satisfatório ou insatisfatório? Sabemos hoje que o que Newton fez foi um ato absolutamente estarrecedor. Antes dele, ninguém tinha a menor ideia de qual deveria ser a velocidade do som. Foi então que surgiu Newton, com a ideia correta do que era o som, e calculou sua velocidade com um erro de 20%. Ele deveria ter ficado satisfeito. Mas Newton analisou a situação e achou que ela era total e completamente inaceitável. Porque todo o avanço da revolução científica desde o tempo de Copérnico era retirar a mágica e o ocultismo da ciência. Newton havia introduzido sua teoria da gravitação, na qual forças invisíveis agiam entre os corpos a grandes distâncias e sem que houvesse nada entre eles. Isso parecia a Newton e seus contemporâneos como mágica. Newton defendia a sua teoria dizendo que ela estava correta porque funcionava. Ele conseguia fornecer predições numéricas exatas. Esse é o verdadeiro teste da validade de uma ideia científica. Se a concordância é o verdadeiro teste da sua teoria da gravitação, ela também deveria ser o verdadeiro teste da sua teoria da velocidade do som, que estava errada em 20%. Newton decidiu então corrigir sua própria teoria. O que ele fez tem um nome especial: cozinhada. Nenhum cientista jamais fez uma coisa dessas. Uma cozinhada feita pelo grande Sir Isaac Newton na sua obra fundamental da ciência, Os Princípios. Vou contar o que ele fez. Ouçam com muita atenção. Ele diz: o som desenvolve 979 pés por segundo.
Não através do ar, mas através do espaço entre as moléculas de ar. Na verdade, ele anda ainda mais a cada segundo, porque as próprias moléculas ocupam espaço. Que espaço elas ocupam? Ele diz, sabemos que a densidade do ar é 470 vezes menor do que a densidade da água. Se imaginarmos um volume como esse contendo ar, esse ar poderia ser condensado em 1 sobre 470 desse volume. Nesse caso, a distância linear seria de 1/9 da distância linear original. A distância extra percorrida pelo som em 1 segundo é 979 dividido por 9, que é 108 a mais. Se ele acrescenta esse valor, obtemos 1088 pés por segundo. O resultado está mais próximo, mas ainda não satisfaz Newton. Ele disse, o ar é 10% vapor de água. Como é que ele sabia disso? Ele não disse. A água não participa desse processo. Por que não? Ele não disse também por quê. Deveríamos ter dividido pela raiz quadrada de 9 décimos da densidade do ar. O outro 1/10 é água. Devemos acrescentar a isso 1088 dividido pela raiz quadrada de 0,9. Isso representa mais 5%, cerca de 55 pés. Acrescentando esses 55 pés, o resultado é de 1143 pés por segundo, comparável a 1142 pés por segundo. Agora Newton estava satisfeito. Foi assim que Sir Isaac Newton fez a ciência e o raciocínio triunfarem sobre a mágica e o ocultismo. Até a próxima. A verdadeira razão da diferença entre o cálculo de Newton e a velocidade do som medida é que o ar é aquecido quando comprimido, fazendo com que volte para trás um pouco mais rapidamente. Esse efeito sutil não seria descoberto senão um século depois da morte de Newton. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. A vida e a obra da fotógrafa Maureen Basiliat na série Encontro com o Artista. Hoje, 15 para o meio-dia. Assista agora Repórter Eco.